Vamos falar da ata da Assembleia de Condóminos. E sobre isto diz-nos o regime jurídico da propriedade horizontal que elas são obrigatórias e devem ser redigidas e assinadas por quem nelas tenha servido de presidente e subscritas por todos os condóminos que nelas hajam participado e devem conter um resumo daquilo que é essencial, do que se tiver passado na Assembleia, indicando designadamente a data e o local da reunião, os condóminos presentes, os condóminos ausentes, os assuntos apreciados, as decisões e as deliberações tomadas com o resultado de cada votação e o facto da ata ter sido lida e aprovada, sublinho, e aprovada. Coloca-se a dúvida se deve haver um livro de atas ou se estas podem ser feitas avulsamente. Como o regime da propriedade horizontal é omisso, temos de recorrer ao Código das Sociedades, que nos diz que é obrigatório possuir um livro de atas que podem ser constituídas por folhas soltas numeradas, sequencialmente, e rubricadas pelo Presidente da Assembleia, devendo essas folhas soltas ser encadernadas e depois de utilizadas, assim se constituindo o respectivo livro de atas. Na Assembleia não é permitido o voto secreto. Ele terá de ser obrigatoriamente nominal. Cada deliberação deve ser devidamente registada com o número de votos e a identificação das frações para cada sentido de voto, favor, contra e abstenção. Para determinar o número de votos do capital investido, é necessário identificar o titular de cada fração e identificar quem vota contra para efeitos de eventual impugnação. Exemplo de descrição de votação na ata. No ponto X da ordem de trabalhos, foram analisadas as contas de condomínio, tendo o administrador esclarecido as dúvidas colocadas pelos condóminos, por exemplo, sobre a reparação de um portão ou o que quer que seja. Depois de analisadas, foram as contas aprovadas por maioria dos condóminos presentes, com os votos favoráveis das frações A, B, C, que totalizam X votos, os votos contra das frações D e E, que totalizam Y votos, e as abstenções das frações F e G, com X votos. As deliberações da Assembleia, depois de devidamente aprovadas e exaradas em ata, são vinculativas para todos os condóminos, incluindo os ausentes, aqueles que não estiveram presentes nem se fizeram representar, e para os que tenham votado contra e não tenham exercido o direito de impugnação. É importante saber quais são os elementos essenciais da ata. Vejamos: o dia, o mês e o ano, a hora de início e do fim, o local da reunião, a convocatória, a ordem do dia, informar se a Assembleia se reúne em primeira ou segunda convocatória, a identificação dos presentes e ausentes, de quem preside e secretaria a reunião, o resumo do que foi discutido em cada ponto da ordem de trabalhos, as deliberações, o detalhe das contribuições dos condóminos e datas de vencimento de cada uma delas, as declarações de voto, o registro da entrada e saída de cada condómino ou dos condóminos durante a Assembleia é muito importante, o encerramento da Assembleia e a aprovação da ata, que eu sublinhei inicialmente, e vão perceber mais à frente a importância disso. Analisemos alguns destes requisitos. A Assembleia não pode realizar-se em dia, hora e local diferente daquele que conste da convocatória. Deve ser expressamente referida a hora de início e, caso a Assembleia se realize em segunda convocatória, esse facto também deve ser mencionado. Deve constar na ata a identificação completa das pessoas presentes, sem abreviaturas, qual a premilagem de cada fração e o número de votos, porque pode ser diferente, como sabem. O registro das presenças pode ser feito em impresso próprio, assinado pelos condóminos, que ficará anexo à ata, mas deve fazer-se menção desse registro. Exemplo do registro da presença na própria ata: o nome da pessoa, proprietário da fração X, a que corresponde, imaginemos, 10,9 por 1000 do valor total do prédio, com 10 votos. Quando um condómino se faça representar por terceira pessoa, o Presidente deverá verificar
a validade desse documento de representação, que deve ficar anexo à ata, fazendo constar da mesma a identificação completa do representante. Da ata deve também constar o quórum constitutivo e o quórum deliberativo para cada ponto da ordem de trabalhos, caso haja algum ponto que, para ser aprovado, exija uma maioria qualificada. Por exemplo, uma maioria de 2/3 do valor total do prédio, ou até unanimidade ou uma dupla maioria. O quórum constitutivo é a maioria simples em primeira convocatória ou 1/4 do valor total do prédio em segunda convocatória. Isto se chama o quórum constitutivo. O quórum deliberativo depende do assunto em discussão, sendo a regra a maioria simples, mas com vários casos em que é exigida a maioria qualificada de 2/3 e outros, assim como a unanimidade. A ordem do dia deve ser a constante da convocatória. Não pode ser discutido qualquer assunto que não esteja incluído na ordem de trabalhos da convocatória, salvo se todos os condóminos estiverem presentes e todos aprovarem a respectiva alteração. Da ata deve constar de forma resumida o histórico da reunião, com as intervenções em cada ponto da ordem do dia e menção dos documentos que tenham sido apresentados e que deverão ficar anexos à ata. Vejamos um exemplo. O administrador do condomínio apresentou 3 orçamentos para substituição do intercomunicador que ficam anexos a esta ata como documentos números X e Y. A titulada fração A e a respectiva identificação da pessoa pediu a palavra e apresentou um orçamento da empresa X que também fica anexo a esta ata como documento número e também o respectivo número sequencial. De seguida, os condóminos analisaram os 4 orçamentos e deliberaram, e a respectiva deliberação, concluindo-se, como é óbvio, com a votação. Os condóminos podem apresentar declarações de voto, que podem editar para a ata, ou até apresentar um documento escrito, devidamente assinado, e que fica anexo à ata. Vejamos o primeiro exemplo. A quando da votação neste ponto da ordem de trabalhos, a titulada fração A, respectivamente identificada, apresentou a seguinte declaração de voto. Voto contra a aprovação das contas porque não concordo, e tem que dizer com aquilo que não concorda, e esta declaração deve ser transcrita na ata tal como é proferida pelo condómino. Exemplo 2. A quando da votação neste ponto da ordem de trabalhos, a titulada fração A, identificação, apresentou uma declaração de voto escrita que leu e que fica anexa a esta ata como documento número X, dela fazendo parte integrante. Quem preside a reunião terá de ter especial atenção com a entrada e saída de condóminos durante a Assembleia, como já referi. A saída ou entrada de condóminos deve ficar registado na ata, ou registada na ata. Um condómino que saia no decurso da Assembleia pode fazer com que a Assembleia perca o quórum e tenha de ser encerrada, ficando a valer as deliberações tomadas até à saída do condómino, mas não podendo haver mais deliberações. Tomamos um exemplo. Após a votação do primeiro ponto da ordem do dia, o titular da fração X, respectivamente identificado, ausentou-se, não tendo regressado, passando a Assembleia a estar representado por 249 por 1000 de valor total do prédio, pelo que a Assembleia deixou de ter o quórum constitutivo, razão pela qual o Presidente da Mesa teve que a dar por encerrada. A entrada de um condómino também deve ser registada e vou novamente dar um exemplo. Após a votação do segundo ponto, o titular da fração X entrou na reunião, passando a Assembleia a estar representada por X por 1000 do valor total do prédio. O Presidente da Assembleia informou o titular dessa fração dos assuntos até agora discutidos e deliberados, dando-se este por devidamente notificado e assim evitando-se a notificação posterior dessas deliberações. Todos os documentos que fiquem anexos à ata
devem ser numerados sequencialmente e rubricados pelo Presidente da Assembleia e pelos presentes. Sempre que haja necessidade de usar a ata que tenha documentos anexos, estes também deverão ser apresentados, porque a ata constitui uma unidade que é composta pela ata propriamente dita e por todos os seus anexos. Sendo a Assembleia suspensa, para continuar em nova data, ela passará a ter 2 sessões, mas cada uma delas terá uma ata com numeração diferente e sequencial. A eficácia das deliberações depende só da aprovação da ata. Daí eu ter referido com alguma saliência esta aprovação da ata e não do facto dela ter sido assinada pelos condóminos. Portanto, importante é que a ata seja aprovada, podendo a assinatura e subscrição serem efetuadas por assinatura eletrónica qualificada ou assinatura manuscrita, que deve ser aposta sobre o documento original ou digitalizado que contenha também outras assinaturas. Vale como subscrição a declaração de condómino por correio eletrónico, em como concorda com o conteúdo da ata, devendo essa declaração igualmente ficar anexada à ata. Qual a diferença, então, entre subscrição e assinatura? A assinatura é aposta na ata logo após a sua elaboração. Não sendo a ata assinada logo após a Assembleia, abre-se a forte possibilidade de surgirem dúvidas quanto à sua exatidão e de haver quem recuse assinar. A recusa de assinatura, e tomemos este exemplo, deve ser mencionada na ata, sendo testemunhas os restantes condóminos presentes. Caso todos os restantes condóminos já se tenham ausentado, faz-se um em tempo, descrevendo o facto e notifica-se o condómino como se ele não tivesse estado presente na reunião. A subscrição, essa já pode ser feita em momento posterior, por simples declaração do condómino, como vimos, por correio eletrónico dirigido à administração do condomínio, em como concorda com o seu conteúdo, devendo essa declaração ficar junta à ata também como anexo. A ata da Assembleia de Condóminos é considerada título executivo, ou seja, é um documento capaz de comprovar a existência do direito de crédito sobre um condómino que seja devedor, desde que preencha os requisitos de execuibilidade, pela que a obrigação tem que ser uma obrigação certa, ou seja, dá-se quando está concretamente determinada, tem que ser uma obrigação líquida, quando já se encontra determinada em relação à quantidade, ao valor, e tem que ser exigível, ou seja, tem que já estar devidamente vencida. A jurisprudência maioritária diz-nos que é título executivo para cobrança de uma dívida condominial a ata ou atas das assembleias que tenham aprovado o orçamento ou orçamentos que deram lugar às prestações a pagar, o valor de cada prestação e o respectivo prazo de pagamento. Por isso, não é necessário aguardar o ano seguinte para que se passe a constar da ata o valor que esteja em dívida. Como vimos, a ata é um documento de extrema importância. Espero, por isso, que tenham ficado a saber mais sobre esse valioso documento.